Salve camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje do canal é: quem quer ser empreendedor no Brasil? Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir o Pix, aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Lembrando que a gente tem uma lista de transmissão no Zap Zap com todo o conteúdo que a gente produz e recomenda. Entra lá e não perde nada. Camaradas, note, eu tô gravando uma série de vídeos aqui no canal sobre emprego, sobre empreendedorismo, sobre a consciência da classe trabalhadora, que eu acho que existe muitos erros nesse debate, né? A classe trabalhadora não quer mais CLT, a classe trabalhadora quer ser empreendedora e por aí vai. Eu estou convencido, e até eu ser desconvencido disso, para mim é isso, que o centro da questão é um ponto não debatido, e aí não debatido por pura e simples hegemonia burguesa. A mídia burguesa não quer debater isso, a chamada esquerda progressista, que é social-liberal, que é neoliberal, grosso modo, não quer debater isso, o campo fascista neoliberal não quer debater isso, a direita tradicional neoliberal não quer debater isso, o pensamento hegemônico mainstream não quer debater isso, ninguém quer debater, que é, há um processo de busca de autonomia gerado no fundamental pelo fato de que há mais de 30 anos não é gerado em massa bons empregos no Brasil. Bons empregos que eu estou chamando empregos que pagam altos salários, que têm baixa rotatividade, que guardam uma expertise, um domínio técnico, um domínio de controle dos processos de trabalho, que faz com que você não possa trocar todo mês os trabalhadores e trabalhadoras da empresa, da firma, da fábrica, né? É claro, como eu já falei em outros vídeos do canal, você tem historicamente no Brasil, durante todo o século XX, uma parcela gigantesca da classe trabalhadora que está excluída do emprego formal e sempre teve que se virar. Teve que se virar sendo empregada doméstica, sendo lavadeira, sendo cozinheira, costurando para fora, às vezes na prostituição, teve que se virar sendo pedreiro, sendo zelador, sendo flanelinha, sendo camelô, sendo tudo o que você imaginar. Então, para muitos setores da classe trabalhadora, sempre foi a única possibilidade de talvez mudar de vida, abrir um negócio próprio e prosperar nesse negócio. Abrir um bar, normalmente essa é a ideia, abrir uma lanchonete, vender comida para cidades, né, praieiras como Recife, abrir um negócio na praia e conseguir dar certo, vender caldinho, vender queijo assado, vender picolé, enfim, possibilidades a mil. E aí, ninguém quer debater isso, né? Porque, veja, aqui é um pressuposto importantíssimo. Gerar bons empregos, gerar emprego de qualidade, tem dois pressupostos aqui fundamentais. Mexer na estrutura produtiva. Então, assim, você não gera bons empregos se você não enfrentar, por exemplo, o controle dos monopólios estrangeiros na economia brasileira. Se você não enfrentar a força do rentismo na economia brasileira, se você não enfrentar a regressão primária exportadora da economia brasileira. Então, um dos primeiros pressupostos aqui é que não dá para gerar bons empregos só com políticas públicas. Você precisa enfrentar o modelo de reprodução do capitalismo brasileiro, percebe? E aí, exemplo clássico, assim, o SUS, hoje, ele é o maior comprador do mundo de fármacos, de vacinas, de material médico hospitalar, né? O SUS ele é responsável por 95% das encomendas de vacina do Brasil e por quase 50% das encomendas de fármacos e de material de máquinas médico hospitalares. O que é que isso significa concretamente? Isso significa que em 2023 o Brasil teve um déficit comercial na área da saúde da ordem de 20 bilhões de dólares. 20 bilhões de dólares. É possível fazer um processo de substituição de importação, começando a produzir nacionalmente, né, as vacinas, os fármacos, as máquinas, equipamentos na área da saúde que a gente consome. Isso teria um efeito potencial de gerar 25 milhões de empregos, né? Aumentando inclusive o papel da saúde enquanto proporção do PIB no Brasil. Só que para fazer isso é a briga do fim do mundo, né? Assim, vamos lá. Ninguém acha que as coisas são fáceis, que são um passeio no parque, né? Você teria que enfrentar o papel
dos laboratórios que dominam o mercado brasileiro, né? E aí pense principalmente em multinacionais dos Estados Unidos, da União Europeia e em menor medida, bem menor medida, da Índia, da China e por aí vai, você teria que enfrentar a força das empresas importadoras, né, que vivem fazendo um papel de atravessador, né? Compra lá fora, revende aqui, compra lá fora, revende aqui, distribuidoras, empresas ligadas ao setor. Você teria que enfrentar muito lobby privado, muito dinheiro, muita influência, muita pressão, muito poder político. É a briga do fim do mundo. Mas veja, isso só é possível de fazer quando você vai mexer mais fundo do que só uma política pública, né? Eu já debati milhões de vezes aqui no canal a diferença entre política pública e reforma. Para você gerar 25 milhões de empregos a partir do complexo econômico industrial da saúde, emprego bom, gente, que pague bons salários, que tenha boas condições de trabalho, que finalmente dê oportunidade para nossos pesquisadores e pesquisadoras que se formam na universidade, fazem mestrado, fazem doutorado e não tem emprego, né? Não conseguem emprego, aí vão sair do Brasil, aí vão para a Alemanha, aí vão para Portugal, vão para a Bélgica, é um fenômeno conhecido como fuga de cérebro, que é uma forma de transferir riqueza para fora, viu? Porque a gente gasta muito de riqueza socialmente coletiva para formar um doutor. Quando forma um doutorado, viu, gente? Não tô falando de advogado aqui, não. Aí quando forma um doutor ou uma doutora, não tem emprego no Brasil, vai para fora. Ou então, vai dirigir Uber. Veja, isso é desperdício. Isso é desperdício de riqueza socialmente coletiva. Isso é desperdício de riqueza socialmente produzida, que foi destinada para formar, sei lá, um doutor, uma doutora na área de química, de biologia, de física, de engenharia, de sociologia, de antropologia, de linguística, e não tem emprego na sua área, percebe? Então, assim, é a briga do fim do mundo. Recentemente eu fiz uma live com o Alfredo Júnior sobre o complexo petroquímico no Brasil. E aí o Alfredo Júnior, por exemplo, ele traz uma série de debates sobre como a indústria petroquímica está sendo destruída no Brasil e o que fazer para a gente impedir a morte da indústria petroquímica e fazer um processo de ampliação da complexidade produtiva no Brasil. Isso também é a briga do fim do mundo, viu? Isso é um processo de enfrentamento político que exige politização, mobilização popular, envolvimento de intelectuais, de organizações, estímulo à produção sobre o tema, briga contra o Congresso, briga contra a mídia burguesa, briga contra o STF, porque o STF em situações como essa está sempre do lado dos monopólios estrangeiros, da burguesia, por aí vai. Então tem essa primeira questão, assim, não dá para gerar bons empregos em massa sem comprar grandes brigas. Quem se contenta em só fazer políticas públicas limitadíssimas não quer tocar no tema, porque se tocar nesse tema da qualidade do emprego, isso gera um problema, né? Qualidade do emprego, isso gera um problema para forças políticas que se dizem progressistas, mas que na verdade são gestoras da ordem neoliberal. Isso por um lado. Por outro lado, é fundamental para você gerar empregos bons que você enfrenta o desemprego estrutural, produzindo um efeito de elevação geral da massa salarial. Porque quanto mais baixo está o desemprego, a tendência é que isso gere um efeito geral de elevação das condições de trabalho, da massa salarial, do salário do trabalhador, da trabalhadora. Exemplo prático que a gente até viveu no Brasil no período do final do segundo governo Lula e começo do primeiro governo Dilma. Minha mãe era empregada doméstica, né? E aí chegou um momento que, por exemplo, minha mãe deixou de trabalhar em casa de família, porque ela começou a fazer como diarista, né? Porque ela ganhava mais e começou a cobrar mais. E era isso. E aí paga quem quiser, porque tinha menos pessoas dispostas a trabalhar como empregadas domésticas. Isso foi sentido claramente, tanto pela minha mãe, como pelas patroas dela. E aí, dentro da lógica do mercado, que é disso que a gente está falando, menos oferta, mantida a demanda, o preço vai subir. Então minha mãe veio trabalhar para uma família só receber um salário mínimo male-male, sem carteira assinada, sem direito nenhum, ela começou a trabalhar como diarista, trabalhava menos e ganhava mais. Para fazer isso de maneira permanente, né, para elevar o nível de emprego de maneira permanente, pressionando para cima os salários e melhorando as condições de trabalho, você precisa também
de um enfrentamento substantivo ao padrão macroeconômico que está vigente no Brasil. Com o modelo do FHC, a gente vai ter voos de galinha, viu? Assim, é isso. Então, por exemplo, o período do segundo governo Lula e começo do primeiro governo Dilma foi um ótimo período em termos de geração de emprego formal. Aqui não é exceção na história brasileira. É uma exceção na história brasileira nos últimos 40 anos, muito ligado, inclusive, a uma conjuntura internacional de exceção pelo aumento gigantesco do preço das commodities a partir da demanda chinesa, a redução da vulnerabilidade externa da economia brasileira a partir de ganhos muito importantes no comércio internacional e a capacidade de acumular reservas internacionais em dólar. Está muito economês, mas só para dizer para vocês de maneira básica e objetiva, é uma exceção. O que foi possível fazer durante 5 anos e meio, que é alto índice de emprego, ainda que empregos ruins, diga-se de passagem, mas altos índices de emprego que geraram uma pressão para cima em vários setores em termos de melhorar salário e condições de trabalho, mesmo neste modelo macroeconômico, herdado de FHC e vigente até hoje, aquilo é uma exceção, aquilo não é sustentável, percebe? Simples e objetivamente, aquilo não é sustentável. Vale dizer que antes do golpe de 2016, antes do governo Temer, as estatísticas de desemprego no Brasil não consideravam quem está na informalidade como empregado, viu, gente? Então hoje, pelas estatísticas, se você, por exemplo, dirige Uber todo dia e tal, você está empregado. Desculpa, gente, isso não é emprego, viu? Assim, isso não é emprego no sentido forte da palavra, porque isso distorce o dado, né? Vale lembrar que no Brasil a gente tem 45 milhões de trabalhadores e trabalhadoras com carteira assinada, mas mais ou menos 130 milhões de pessoas com idade economicamente ativa. Então, assim, a conta não fecha, viu? 1/3 da classe trabalhadora tem carteira assinada, e o resto? Então a gente não está próximo do pleno emprego. A estatística de emprego agora é bastante mentirosa. E não é porque o IBGE está manipulando dados, não é porque o IBGE é desonesto. Longe disso, o IBGE é uma instituição séria, com trabalhadores e trabalhadoras muito sérios, muito comprometidos com produzir dados fidedignos, com a realidade do Brasil, com conhecer o nosso país. A questão é a escolha política de metodologia, né? Que é inclusive parte até de órgãos superiores, né? E aí se manteve a escolha metodológica do governo Temer como uma forma, inclusive, de edulcorar a realidade, né? Rosear a realidade. E aí eu falo tudo isso porque eu estava lendo um texto do professor Lincoln Seco, como sempre, um texto muito bom. O professor Lincoln Seco é sensacional. E aí no texto do professor Lincoln Seco, um dado me chamou a atenção, que eu acho que a gente deveria refletir sobre isso, e ao meu ver, reforça a minha certeza, né? Que a questão central, a questão oculta aqui é a qualidade do emprego gerado no Brasil nos últimos 40 anos e o fato de que não existe geração de emprego bom em massa no Brasil desde o final dos anos 80. Vamos ver aqui, deixa eu abrir aqui para vocês. O texto do professor Lincoln Seco, no geral, é muito bom. A esquerda empreendedora, eu recomendo muito, mas muito que vocês leiam, mas eu não vou ler o texto todo, eu quero destacar um trecho para vocês. Presta atenção o que está dito no texto do professor Lincoln Seco. No Brasil, há 16 milhões de moradores de favela, ou seja, 7,5% da população do país. Não é possível afirmar um comportamento geral sobre esse número. Pode-se argumentar que 42% dos brasileiros queriam ter um negócio próprio em 2023, segundo o Global Entrepreneurship Monitor. Não sei pronunciar esta porra. Esse percentual variou bastante desde 2012, quando se iniciou a série. O sonho de ter negócio próprio é inversamente proporcional à renda familiar. Entre a população com renda de até um salário mínimo, cerca de 54% manifestaram aquele sonho. Veja, entre a população com renda familiar de até um salário mínimo, um pouco mais da metade quer ter um negócio próprio. No grupo com renda superior a 6 salários mínimos, essa proporção é de 12%. Veja a diferença, gente. Veja a diferença. No entanto, 42% das pessoas de baixa renda querem fazer carreira numa empresa, contra apenas 24% entre os que têm renda acima de 6 salários mínimos. Lula disse recentemente que a classe trabalhadora não quer mais CLT. Para o historiador, isso não deixa de ser irônico, pois ele era contrário a ela na década de 1980, a CLT. Inclusive, gente,
Um dia eu conto essa história pra vocês, viu? Que Lula e o PT sempre foram contra a CLT. Enfim, um dia a gente conversa sobre isso, embora por outros motivos. Mas a classe a qual Lula se referiu não parece concordar com ele. De acordo com pesquisa da FGV-IBRE, 70% dos autônomos querem CLT e esse percentual chega a 75% dos informais com renda de até um salário mínimo. Vocês entenderam a gravidade desse dado? Veja, segundo o primeiro dado apresentado, mais 40 e tantos por cento querem ter um negócio próprio. É um dado significativo, mas não é a maioria. Porém, quando você vai decompor esse dado, ele mostra que o sonho do negócio próprio depende muito da renda da pessoa. Então, em população com renda familiar de até um salário mínimo, 54% manifestam aquele sonho. No grupo com renda superior até 6 salários mínimos, essa proporção é de 12%. Ou seja, quem tem um bom salário e quem tem tendencialmente um emprego melhor, com menos abuso, com menos assédio judicial, com menos rotatividade, com menos precarização, com mais perspectiva de algum futuro, não está sonhando em ter negócio próprio, não. Recentemente eu estava vendo até uma postagem do meu amigo Alexandre Vasilenskas, ele falando que trabalha e mora numa cidade que é uma das poucas cidades que ainda tem alguma dinâmica industrial, né? Uma cidade ligada à economia petroleira do Rio de Janeiro. E o Alexandre falando assim, bicho, pelo trabalho profissional e pela militância dele, ele convive diretamente com trabalhadores da cidade que tem carteira assinada, que tem bons empregos, que tem bons salários, e ninguém quer ser empreendedor não, viu? Tá? Ninguém quer ser empreendedor não, sabe? Então veja, o que a classe trabalhadora está expressando é uma desesperança com a política burguesa feita no Brasil nos últimos anos, nas últimas décadas, que entra governo, sai governo, muda de discurso, vem outro discurso, mas fato concreto é que a maioria da classe trabalhadora continua como perspectiva de vida ter um emprego merda, que paga mal, que tem altíssima rotatividade, que você não consegue planejar a sua vida, que assim, é muito difícil hoje você arrumar um emprego para você dizer assim, vou entrar nesse emprego, vou ficar aqui 5 anos, que é o dinheiro que eu vou juntar para comprar a minha moto para dar entrada numa casinha. Isso não existe. Porque você não tem garantia de estabilidade no emprego. Vale lembrar que foi a ditadura empresarial militar que acabou com a estabilidade na CLT brasileira, porque até então existia estabilidade, então acabaram com a estabilidade e colocaram o seguro-desemprego no lugar. Então você não tem estabilidade, você tem salário baixo, você não tem garantia de porra nenhuma, é muito humilhante, sabe? Então assim, pra mim, o ponto central é que circula um falso debate, que é assim, o empreendedorismo veio para ficar. Por quê? Porque tem cada vez menos empregos, os empregos estão ruins e tal. Aí tem um lado que fala como se fosse obra de Nosso Senhor Jesus Cristo, como se fosse uma fatalidade do capitalismo. Não é as novas tecnologias, é a IA, é a inteligência artificial e por aí vai, o que não é o caso da economia brasileira, né? Então trata como uma fatalidade a precarização, o desemprego massa, as piores das condições de trabalho, o fato da economia brasileira não gerar empregos bons em massa faz mais de 30 anos. Então a fatalidade de Deus é um ponto dado. Aí o outro lado fica tratando como uma esfinge enigmática, que não, a esquerda precisa ter um discurso empreendedor, precisa entender os empreendedores, precisa apoiar os empreendedores. Quando a questão real meu querido, veja, você não quer ter patrão? Tá correto, ter patrão é uma merda. Ter patrão é uma merda. É isso. E aí, tem 2 caminhos aqui, viu? E um é sequencial do outro. Primeiro, a gente tem que lutar para reduzir o abuso do patrão. E aí só dá para fazer isso gerando emprego em massa, reduzindo a jornada de trabalho e mudando a lógica da economia brasileira e enfrentando o capitalismo, que aí não tem patrão, em última instância, percebe? Só que aí, veja gente, não dá para colocar em debate, por exemplo, um tripé básico. Quem falava muito era o queridíssimo Darcy Ribeiro. Inclusive chegou até, vou fazer uma propaganda, chegou o livro novo dele, publicado pela Global Editora. Eles me mandaram, eu queria esse livro há muito tempo, Darcy Ribeiro, O Processo Civilizatório, nova edição, lindíssima. Darcy Ribeiro falava muito, né? De pleno emprego, redução de jornada de trabalho, aumento de salário. E aí, claro, eu nem acho que seja bem por aí. Eu acho que é
na cabeça fim da escala 6x1 com redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais, sem redução de salário, geração de emprego em massa, emprego bom. Colocando esse debate em tela para chamar uma perspectiva de enfrentamento ao poder dos monopólios estrangeiros e da burguesia interna na economia brasileira e suas lógicas, né? A lógica do rentismo, a lógica da hiperconcentração bancária e da exploração dos bancos contra a classe trabalhadora e a classe média, o fortalecimento da renda da terra e do papel primário exportador da economia brasileira, o domínio dos monopólios estrangeiros em setores chaves da economia brasileira, como o complexo econômico industrial da saúde, petróleo e gás, petroquímica, infraestrutura, transporte em massa e por aí vai. Só que aí é isso, gente. Fazer isso significa chamar a briga do fim do mundo. Significa repolitizar a economia. Repolitizar no sentido profundo. Politizar a economia não é só dizer que o PIB cresceu, que a inflação está controlada, que a taxa de juros XY. É falar sobre relações de propriedade. É falar sobre produção de riqueza, é falar sobre quem está dominando a riqueza, sobre como a riqueza no Brasil está sendo produzida, sobre qual é o papel do Brasil na divisão internacional do trabalho, sobre como é que o Brasil está inserido num sistema imperialista. Dá para fazer isso de formas populares, o Brizola, inclusive, fazia muito isso, o próprio Lula, nas antigas, fazia muito isso, só que o ponto central é que você tem que assumir algo básico, que, sinceramente, a maioria da esquerda no Brasil, ou gente que se autorrefere de esquerda, não vai conseguir assumir. Sabe qual é? Ponto básico aqui, o Brasil vive, desde o final dos anos 80, um regime neoliberal e, até hoje, nenhum governo tentou romper com esse regime e, consequentemente, nenhum governo criou uma iniciativa sistêmica para gerar emprego em massa, de qualidade, emprego bom, emprego que pague ótimos salários, emprego que tenha baixa rotatividade, enfrentando, inclusive, o poder do capital, a correlação capital-trabalho no âmbito da fábrica e da empresa. O pressuposto do debate é esse aqui, é assumir que desde o final dos anos 90 até hoje a gente vive um regime neoliberal e que nenhum ator político central do que se chama vulgarmente de esquerda, que conseguiu sentar lá no governo, e não só no governo, né, até nos próprios sindicatos, movimentos sociais e por aí vai, especialmente a partir dos anos 90, se propôs a enfrentar o neoliberalismo de maneira radical e consequente. Se a gente faz esse debate, a gente tem a chave explicativa para entender porque uma parcela cada vez maior da classe trabalhadora é seduzida pelo discurso do empreendedorismo porque ela não vê outra possibilidade de progredir economicamente na sua vida, sabe? É isso. E aí, ao mesmo tempo, a gente consegue perceber que a própria classe trabalhadora sabe que isso é ilusão, porque vamos lembrar, voltando aqui, de acordo com pesquisa FGV e Ibris, 70% dos autônomos querem CLT e esse percentual chega a 75,6% dos informais com renda de até um salário mínimo. Então, a maioria das pessoas que estão autônomas querem a CLT, gente. Querem emprego registrado. Que é o ciclo da ilusão. A pessoa não tem perspectiva nenhuma de vida, quer abrir um negócio próprio na ideia de ter autonomia, de conseguir alguma coisa e tal. Abre o negócio próprio, vê que não dá certo, vê que está trabalhando mais, vê que está ganhando menos. E às vezes o fato de não ter patrão xingando, humilhando, cuspindo, causa sim uma melhora, uma autoestima imediata, mas... enfim, a autoestima não paga a conta, né? Enfim, e tal, e aí quer voltar a ter um emprego formal. Só que aí volta com o emprego formal é uma merda de novo e tal. Então, assim, a própria classe trabalhadora sabe que o mito do empreendedorismo, no sentido de que você vai viver por conta própria, você vai abrir seu negócio, vai ser empresário e vai dar certo, é mentira. Mas não adianta a gente ficar repetindo para a classe trabalhadora que é mentira, o mito do empreendedorismo, se a gente não tem alternativa concreta. Então, você chega assim e fala, esse negócio que todo mundo vai ser patrão, isso é mentira, isso aí é mentira. Você é um trabalhador, você é um explorado. Ele vai dizer, massa, beleza, mas e aí? Minha perspectiva de vida é trabalhar a vida inteira para ter só um salário mínimo, morando mal, comendo mal, dormindo mal, tendo péssimo serviço de saúde, de segurança, de infraestrutura, de lazer, tendo dificuldade para criar meus filhos, tendo ausência de qualquer perspectiva de fazer uma viagem massa de férias, de curtir a vida. Então, tranquilo. Não sou empreendedor não, sou explorado. E aí? E aí? Eu quero deixar de ter um saláriozinho merda com emprego merda, que eu sou humilhado. E aí? Como é que a gente faz? Percebe? Sim, só dizer que o discurso empreendedorismo é mentiroso, tranquilo. O saber empírico da própria classe trabalhadora já sabe disso. Bota fé pra você. O saber empírico da classe trabalhadora já sabe disso. Pode não saber de maneira sistematizada, de maneira totalmente organizada. Mas se você conversar no miudinho com qualquer um,
qualquer trabalhador que é um feirante, que é um camelô, que é um Uber, que é não sei o que, ele vai elogiar, vai dizer que não tem patrão, vai dizer que faz horário próprio, vai dizer que se trabalha mais consegue mais dinheiro, mas se você perguntar melhor, então, bicho, mas assim, tu acha que esse é o ideal de vida, assim? Tu acha que não seria massa se tu tivesse uma vida digna, uma vida boa, com tempo pra cuidar de tu, com tempo da tua família, com tempo pra fazer o que tu gosta e por aí vai? Não seria massa? Qualquer trabalhador diria que sim. Perfeito? Então, assim, pra mim, esse é o X da questão. Há um tema proibido. É proibido fazer um debate realmente sério sobre o padrão de reprodução do capitalismo brasileiro nos últimos 40 anos. Porque a gente vai chegar a uma conclusão incômoda que a gente tem 40 anos de neoliberalismo. E aí isso é difícil, né? Isso é difícil para muita gente engolir. 40 anos de neoliberalismo? 40 anos de neoliberalismo. Nenhum governo rompeu com o neoliberalismo, ainda que alguns deles tenham flexibilizado um pouco a política econômica com resultados interessantes e importantes em níveis de investimento público e em níveis de emprego. Mas assim, 40 anos de neoliberalismo no Brasil, sabe? Essa é a premissa do debate. Aí sim, para a gente conseguir uma resposta concreta aos dilemas da luta de classe no Brasil e conseguir reorganizar, né, encantar para uma proposta radical a maioria do povo brasileiro. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar, tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.